Bem-vindo de volta ao podcast John Piper Responde. A ouvinte do podcast, Brit, escreve para dizer: Pastor John, eu amo profundamente o Senhor Deus e minha fé continua a crescer, mas sempre lutei com Mateus 27, 45 e 46, porque Jesus clamaria ao Pai: por que você me abandonou? Quando ele sabia a resposta. Foi exatamente por esta razão que Jesus veio, para ser abandonado em nosso favor. Você poderia compartilhar a sua visão disso para que este obstáculo em minha fé possa ser removido? Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Essas palavras aterrorizantes ocorrem em dois evangelhos, Mateus 27, verso 46 e Marcos 15, verso 34, quando Jesus está pendurado numa cruz perto da morte. Diz: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, verso 46. Agora, um fato muito importante a ser lembrado é que essas palavras são exatamente as primeiras palavras do Salmo 22. E isso é importante porque Jesus parece saber que o salmo inteiro, de uma forma ou de outra, era sobre ele. Pelo menos 3 outras partes desse salmo são citadas na história de sua morte. Então você tem os versículos 1 e 2, assim diz o salmo: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia, e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Meu Deus, por que me abandonaste? E no versículo 7, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. E essas são as palavras exatas: meneiam a cabeça, citada em Mateus 27, verso 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, para mostrar que esse salmo está se esgotando na morte de Jesus. No verso 16 do salmo lemos: transpassaram-me as mãos e os pés. E no versículo 18, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então as palavras, meu Deus, por que me abandonastes, fazem parte deste salmo que contém, por assim dizer, um roteiro para as últimas horas de Jesus. Agora, por que ele disse isso? Ela quer saber o porquê. Por que ele disse isso? E aqui está uma resposta em 3 partes. Primeiro, esse foi um verdadeiro abandono. Por isso, meu Deus, por que me desamparaste? Significa que ele realmente fez. Ele realmente fez isso. Ele está carregando o nosso pecado. Ele suportou o nosso julgamento. O julgamento era para que Deus, o Pai, derramasse sua ira e, em vez de derramá-la sobre nós, ele a derramaria sobre ele. Isso envolve necessariamente uma espécie de abandono. Isso é o que a ira significa. Ele o entregou para sofrer o peso de todos os pecados de todo o seu povo e o julgamento por esses pecados. Não podemos começar a entender tudo o que isso significa entre o pai e o filho. Ser abandonado por Deus é o grito dos condenados, e ele foi condenado por nós. Então ele usou essas palavras porque havia um verdadeiro abandono. Essa é a primeira razão. Em segundo lugar, o porquê. Me parece não é uma pergunta em busca de resposta, mas uma forma de expressar os horrores do abandono. Eu tenho algumas razões para pensar isso. Jesus sabia de antemão o que estava fazendo e o que aconteceria com ele, e por que o estava fazendo. Seu pai o havia enviado para isso, para aquele mesmo momento, e ele concordou em vir, sabendo de tudo o que aconteceria. Ouça estas palavras. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? João 18:4. Ele se entregou. Então ele sabia que estava chegando, ele sabia tudo. Outra razão é que o momento foi de agonia, não de curiosidade teológica. O momento foi de agonia. Terceiro, o fato de ele não estar fazendo uma pergunta, mas expressando horror, é que as palavras são um reflexo de imersão no Salmo 22, ao que parece.
São uma citação direta. Mas quando você está pendurado na cruz, você não diz, acho que vou citar algumas escrituras aqui. Ou está em você como a própria essência de seu chamado messiânico ou não está. E se está em você, então você dá vazão no pior momento de sua vida com a nomeação de seu pai escrita no Salmo 22. Isso parece estar bem no centro do que está acontecendo. Deixe-me ler Salmo 22, versos 22 a 24. Fica assim. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu, quando lhe gritou por socorro. Em outras palavras, este salmo termina com uma nota de triunfo. Jesus não está curioso, imaginando como isso vai acabar. Ele incrustou em sua alma os horrores do momento do abandono e incrustou em sua alma pela alegria que lhe foi apresentada. Tenho uma promessa, ele pode pensar, e Deus não me desprezará no final. Ele vai me levar de volta. Então, em algum nível, ele sabe que não é o último grito ou um grito final. Ele suportou a cruz pela alegria que estava diante dele e o porquê. Não é um pedido de resposta teológica. É um verdadeiro grito de desolação espiritual com palavras que eram uma segunda natureza, porque toda a sua vida foi escrita por Deus. E acho que a última razão que devemos dizer é que este salmo era sua vida. Clamar reflexivamente em agonia com essas palavras, esse salmo mostra que, por mais horrível que seja, tudo estava indo conforme o planejado. Tudo isso foi o cumprimento das Escrituras. Mesmo o pior foi o cumprimento das Escrituras. Esse momento foi provavelmente o pior momento da história do mundo e foi cumprido pelas Escrituras. Então ele disse estas palavras. Em primeiro lugar, houve um verdadeiro abandono por nossa causa. Em segundo lugar, ele estava expressando desolação, não pedindo uma resposta. Em terceiro e último lugar, ele estava surpreendentemente cumprindo as Escrituras no horror de tudo e testemunhando a perfeição do plano de salvação. Você ouviu John Piper Responde, produzido por Desiring God, Ministério Fiel e Voltemos ao Evangelho. Para mais conteúdos gratuitos, acesse ministériofiel.com.br e voltemosaoevangelho.com.